De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também, Vitalícia, a levíssima água de Marília. O programa Conexão, batendo um papo aqui com o Dr. Léo Pastore Filho, que é médico, cirurgião plástico e nos honra com sua presença aqui no programa Conexão de hoje. Doutor, a gente foi para o intervalo falando, mas e aí as novidades, né? Vamos falar um pouco da cirurgia plástica, principalmente de face, né? Que a gente sabe que tem uma grande procura. Aliás, até interessante eu falar isso. Se a gente for caracterizar assim por procura, qual é a número 1? Depende do foco de cada médico, né? Mas assim, em dados gerais a primeira é lipoaspiração, seguida por prótese de mama, mamoplastia, cirurgia de abdômen e face. Ah, legal. Bom, vamos falar então, face seria a última então? No geral? A face, a procura é para um cirurgião mais sênior. Tá, é porque você mexe numa área que é extremamente, né? Ela é a rainha das cirurgias plásticas, né? É uma cirurgia mais difícil de fazer, mas assim, os resultados são fantásticos. Vamos falar então da cirurgia de face, que aliás eu sei que o senhor tem uma experiência importante nisso aí, doutor. Vamos passar aí para o telespectador para entender. Como é que é a análise que se faz, por exemplo? Quando é que eu penso realmente que há uma boa indicação para uma cirurgia de face? Bom, a cirurgia de face, de rejuvenescimento facial, ela visa restaurar ou reposicionar os tecidos que com o passar do tempo foram caindo em descenso. Isso acontece por quê? Vai havendo uma absorção do tecido celular subcutâneo dessa gordura, os tecidos da matriz colágena ficam um pouco mais flácida e mais fina e há também uma reabsorção óssea. Então, nesse momento, você restaura esses tecidos para a posição que eles já ocuparam há alguns anos atrás e confere volume para essa pele poder se projetar e, vamos dizer assim, num aspecto tridimensional. E a última coisa seria tratar a própria pele para tirar essas rugas, essas imperfeições que são adquiridas, manchas ao longo do tempo, exposição solar e etc. Tá? Para a cirurgia de face, 30%, se a gente for para um dado paciente, dá 10 para ele. 3 seria toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico ou com gordura e o laser e agora a microdermoabrasão ou o microagulhamento. E o resto seria cirúrgico. Dentro do cirúrgico, o que é? É o lifting cérvico-facial, que é uma incisão que vem desde a região temporal, passa na frente das orelhas e vai para trás, se descola essa pele e se trata a musculatura que está subjacente. É o sistema músculo-aponeurótico superficial. Se reposiciona esse tecido num vetor contrário à gravidade, contrário ao envelhecimento. Uma outra cirurgia seria a cirurgia das pálpebras, que se reposiciona os ligamentos cantais, se tira a pele, modelação de bolsas. A outra seria a cirurgia do mento, né? A cervicoplastia para terço inferior, que se faz, vamos dizer assim, um reposicionamento da musculatura para que, em vez de projetada para fora, ela fique projetada para dentro e o pescoço fique com um ângulo próximo de 90 graus, que isso é uma coisa que denota jovialidade. E acho que é isso. E aí você, por exemplo, é óbvio que você pode, mas não sei se é recomendado, que você faça o geral. Como é que é, por exemplo? Tem paciente que a gente começa com lifting e depois faz o acabamento com a toxina, o preenchimento, o laser, etc. E tem paciente que é mais acanhado, tem mais medo. Então começa namorando, fazendo esses 3, toxina, preenchimento, ácido hialurônico ou gordura, e depois acaba partindo para o lifting porque ela quer mais. Como é que é a questão onde fica a incisão do lifting, por exemplo, doutor? A incisão do lifting vem desde a região temporal, que essa incisão é onde a gente consegue reposicionar o terço superior, suspender um pouquinho, passa na frente da orelha e vem aqui por trás da orelha. Incisões assim perfeitamente, vamos dizer assim, camufladas. Então, existe aí toda uma técnica, né, para você... Tem alguns segredinhos, você não pode subir a costeleta e tal, mas que denotam uma cirurgia bem feita, né? E a gente
fica imaginando, poxa, você fazer um lifting, por exemplo, é algo que demora para o indivíduo se reabilitar? Como é que é a reabilitação de uma cirurgia como essa? Demora em torno de 2 a 3 semanas, daí com maquiagem, a pessoa já pode voltar para o contato social. Doutor, você falou das bolsas também, que é muito frequente também, né? E a gente tem aí um índice muito alto de pessoas que têm essa bolsa. Essa também é uma cirurgia que você consegue fazer de uma maneira não rápida, mas assim, com menos traumática assim, para o paciente? Consegue fazer, mas tem alguns critérios de segurança, né? Precisa levar para o hospital, precisa ir para o centro cirúrgico. Dá para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, desde que você obedeça alguns parâmetros para o bem do paciente e para você obter um resultado razoável. Vou fazer uma pergunta aqui que eu faço acho que toda vez que você vem aqui. Para olheira, tem alguma coisa ainda? Não? Tem. Como é que está essa questão da olheira? Tem tratamento com laser, tem colocação de ácido hialurônico, que acaba mudando o plano da luz. Porque às vezes a questão da sombra dá uma piorada, né? A sombra piora e com o ácido hialurônico, com o laser, a gente consegue mudar essa incidência da luz e ter uma melhora efetiva. E existem algumas vitaminas, vitamina K, que hoje melhora um pouco essa questão das olheiras também. Legal. A gente está falando aqui com o Dr. Léo Pastore Filho. Quero mandar um abraço aqui para Gilda Garcia, também para a Patrícia, para o Paulo, acompanhando aqui pelo Facebook. Obrigado pelo carinho. Disseram assim, que tema interessante. Estamos acompanhando. Legal, obrigado aí pelo carinho de vocês. Está acompanhando a gente pelo Facebook. Você que está, claro, pela TV também, um grande abraço. Bom, doutor, falando um pouco sobre a questão das próteses mamárias, né? Que a gente, talvez nos últimos 10 anos, foi aqui, teve, exceto o senhor que mencionou aí a lipo, né? Aliás, depois a gente vai falar um pouquinho de lipo, porque lipo também é um negócio que meio que parece que houveram algumas indicações não adequadas, não tão corretas, mas também de repente endemonizaram a cirurgia, enfim. Vamos falar um pouco sobre isso. Que avaliação o senhor faz, assim, para quem está assistindo, de lipoaspiração? O grande detalhe da lipoaspiração é a questão da indicação, né? Porque é uma cirurgia importante. É muito importante. Para você ter ideia, é uma coisa extremamente recente. Começou em 1978. 78? 78. Então, Yves Gerard Illoux, um francês, ele era ginecologista e você sabe que na França o aborto é permitido. Então, ele usava uma maquininha de sucção, chegava no colo uterino e aspirava o conteúdo intrauterino. Aí ele teve uma paciente, isso ele contando pra gente numa reunião lá com o professor Pitangui. Ele teve uma paciente que era uma dançarina, era uma artista e ela tinha um lipoma, era um tumor benigno de gordura numa área exposta das vestes que ela normalmente estava acostumada a usar. E ela não queria uma cicatriz para ressecar aquela massa. Ele teve a ideia de usar esse aspirador com uma cânula um pouco mais grossa, que ele mandou fazer na época, e resolveu esse problema. Então, em 1978, ele veio para o Brasil, num congresso que teve lá no Nordeste, e começou a mostrar esses trabalhos. Para você ter ideia, as cânulas eram de 14 milímetros, 15 milímetros, mais grosso que uma mangueira de jardim. Caramba! E com resultados surpreendentes para a lipodistrofia localizada. Aí a coisa foi passando, o método foi se aperfeiçoando e hoje as indicações, para você ter ideia, a cânula mais grossa que a gente usa tem 4 milímetros. E era de quanto? 14? 14. Caramba. Então essa gordura, ela é curetada do tecido celular subcutâneo e aí essa pele, dependendo da qualidade da pele, obviamente, ela se retrai formando um novo shape para o indivíduo. Então, é uma coisa extremamente útil, extremamente valorizada em termos de estética. Hoje descobriu-se que tem fator de crescimento na gordura. A gente tem usado essa gordura retirada, a gente coloca em alguns outros espaços do corpo do paciente. Se faz no transoperatório um tratamento dessa gordura numa centrífuga, enquanto o paciente está sendo operada. Então vai se retirando, tem uma pessoa que vai tratando essa gordura e aí a gordura fica em condições da gente reenxertar. Para você ter ideia, se aspirando e reenxertando, só deixando a gordura decantar, o índice de pega dessa gordura transplantada é em torno de 30%.
Quando você faz essa centrifugação e trata essa gordura, fica em mais de 80%. Então, onde é usada essa gordura? Na mama, eu tenho feito até mamoplastia de aumento, só com enxerto de gordura, e o aumento de glúteo. Que tudo que se tentou de prótese e tal, ela fica diferente, ela contrai, fica retraída, algumas extruem, e o resultado que a gente consegue quando se tem uma demanda boa de gordura no corpo da paciente são maravilhosos. Porque gordura é dele próprio, né? Do indivíduo. Não tem rejeição, você engorda, ela aumenta, você emagrece, ela diminui. É extremamente natural. E você disse que vai para uma centrífuga, é isso? Uma centrífuga. Tudo isso estéreo, em seringuinhas de 10 ml, a gente vai dividindo. Aí, após a centrifugação, fica uma fase líquida, né? Que a gente lava essa gordura, que a gente joga fora. A fase de adipócito, que é a menor célula daquele montante de gordura. E uma fase de fator de crescimento. Esse fator de crescimento ajuda a reintegrar a gordura na pega, no tecido que a gente vai colocar. Doutor, então, para a gente entender, a lipoaspiração, ela não tem indicação para emagrecimento? Não, né? Ela tem indicação para lipodistrofia localizada. Culote, algumas na região abdominal, na coxa. E assim, você retira essa gordura ali que demora um bom tempo no indivíduo. Vamos dizer que o indivíduo não muda estilo de vida, leva um bom tempo para ele adquirir tudo isso novamente, né? Ele não adquire a gordura, não, né? A gordura ele já está pré-formatado para ter aquele tanto de gordura. Só que com o tipo de atividade física que ele tem, de nutrição, carga genética, a gordura vai se hipertrofiando. Então a célula gordurosa que era para ter um determinado volume, ela aumenta de volume. E aí o que se faz? Se retira algumas dessas células com esse procedimento, como se fosse uma curetagem no subcutâneo, e essa gordura não volta mais. Volta mais. Por isso que é importante você reimplantar ela lá, né? Porque ela faz parte do... Dá para reimplantar em algum lugar que esteja faltando. Muito bom. Até em rosto a gente tem feito. Então, em cirurgias, por exemplo, paciente que tem um mento, um queixo pequeno. Sim. Teve uma paciente que a gente levou até num congresso para discussão, teria indicação de uma cirurgia ortognática, de cortar o osso, fazer um avanço, e nós mostramos o pré e pós-operatório e, assim, a grande maioria do pessoal da plateia falou que tinha sido feito uma ortognática. E a gente conseguiu esse resultado só com enxerto de gordura. Enxerto de gordura. Modelamos, ficou aquela coisa mais hexagonal, contorno da mandíbula, região malar, é muito interessante. E esse tipo de procedimento, quer dizer, você precisa fazer com a gordura do indivíduo mesmo ou não? Tem que ser, né, doutor? Precisa ser um enxerto da própria pessoa. Você ainda não tem uma gordura sintética, vamos dizer assim, não tem, né? Não. É uma boa, hein? Vou pensar nisso. Vamos. Bom, programa Conexão de hoje, conversando com o doutor Léo Pastor e Filho, que é cirurgião plástico, falando aqui um pouco conosco sobre cirurgia plástica. A gente mencionou aí a questão da cirurgia de face, né, o lifting, alguns procedimentos aí, como a toxina botulínica, também o ácido, enfim, destacando aqui um pouco desse rejuvenescimento que é possível fazer através do lifting. A gente mencionou um pouco aqui também essa questão tentando desmistificar um pouco, né, que a gente ainda encontra muitas vezes as pessoas, eu às vezes me deparo com as pessoas conversando e falando da lipo, né? Tá lá sentindo-se um pouco pesado, vou fazer a lipo para emagrecer e tal. Não vai fazer lipo para emagrecer, lipo não emagrece, né? Como é que é o nome técnico? Você falou? Lipodistrofia localizada. Lipodistrofia localizada. São acúmulos de gordura em lugares específicos. Específicos, é isso aí, né? Não tem uma outra forma. Então, tem que ter uma boa indicação e aí você tem, claro, sem dúvida alguma, um bom resultado. Então, se você quer emagrecer, aí você tem outro tipo de cirurgia. E, aliás, eu vou falar, de repente, para quem tem aquela barriguinha, aquela sobra de pele e tal, aí você tem a abdominoplastia, né? E a gente vai falar daqui a pouco com o doutor Léo Pastor. Não sai daí, não. É tudo rapidinho, a gente volta na sequência. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, participe conosco. A gente volta na sequência. Até já.